Olá, celebramos o 16º domingo do tempo comum e a igreja nos propõe no Evangelho da Santa Missa de hoje, mais uma vez, um trecho do capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, dando prosseguimento ao discurso de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre as parábolas do reino. Na semana passada eu dizia que quando Nosso Senhor fala sobre o reino dos céus no Evangelho, ele pode se referir a realidades distintas, embora estreitamente relacionadas. Então, alguma vez o reino dos céus pode ser uma menção ao estágio definitivo do reino dos céus, isso é, a vida eterna depois do juízo universal, o reino definitivo, que é objeto da nossa esperança sobrenatural. Às vezes o reino dos céus pode se referir à Eucaristia, afinal de contas a Eucaristia já é de alguma maneira a antecipação do reino aqui nesse mundo. Quando nós celebramos os mistérios da fé, de alguma maneira nós já somos transportados ao céu. Quando nós recebemos com as devidas disposições o sacramento da comunhão, nós já pregustamos a eternidade. Às vezes o reino dos céus pode se referir à alma do homem justo, do homem que vive na graça de Deus. Se você está em estado de graça, a Santíssima Trindade habita a sua alma. Você, de alguma maneira, carrega consigo no mais profundo do seu ser o céu. E essa foi a consolação na vida de muitos santos no meio das suas tribulações. O reino dos céus pode também se referir à igreja. E a igreja, embora contenha no seu seio membros pecadores, e nós somos desses, somos pecadores, mas a igreja já é, de alguma maneira, a presença e o início do reino dos céus aqui nesse mundo, embora ainda não consumado. Por quê? Porque a igreja tem como cabeça o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja é a esposa de Cristo. E embora os membros da igreja, como eu, como nós, sejamos pecadores, a igreja em si, por estar íntima, intrinsecamente e inseparavelmente unida a Jesus Cristo, a igreja é santa e imaculada. E por isso, quando nós pecamos, é como se nós nos colocássemos um pouquinho para fora da igreja, nós fôssemos menos, digamos assim, né, entre aspas, menos filhos da igreja, cada vez que nós ofendemos a Deus. E é claro, alguns pecados que nós cometemos, se nós cometemos um pecado para o qual existe a pena de excomunhão, nós estamos nos colocando mesmo para fora da participação nos bens da igreja. Mas enfim, tudo para dizer que já neste mundo o reino dos céus está presente na igreja. E na parábola do Evangelho de hoje, que é a famosa parábola do joio e do trigo, Nosso Senhor fala simultaneamente de dois estágios do reino dos céus. Esse estágio, o estágio presente do reino dos céus, já presente em semente na igreja, e o outro estágio definitivo do reino dos céus a partir do juízo universal. E Jesus propõe essa imagem, né? Um homem que semeou uma boa semente no seu campo e, enquanto todos dormiam, muito possivelmente à noite, veio o seu inimigo. E o inimigo, no meio daquela bela semeadura de trigo, semeou o joio, que é muito parecido com o trigo, e é difícil distinguir, uma vez que crescem, entre um e o outro. E quando as espigas começaram a se formar, apareceu então, enfim, o joio. E os empregados procuraram o dono e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio o joio? Que é mais ou menos a pergunta que nós fazemos se nós vemos, não sei, algum pecado imenso
por parte de um membro da igreja: Senhor, mas no teu campo não tem só semente boa, coisa boa, de onde apareceu esse joio? E o dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso? Os empregados perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? E o dono disse: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Depois, mais para frente, Nosso Senhor vai explicar o sentido da parábola. E que é muito claro, muito simples. E diz: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Cristo. Cristo semeia a boa semente no seu campo. Numa outra passagem, ele vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi e vos enviei. E Jesus é esse bom semeador que vai tocando as almas, buscando as almas, chamando-as para a igreja. E Ele é que realiza em nós o agir e o querer. Ele que faz com que nós melhoremos, façamos o bem, nos convertamos, sejamos mesmo filhos da igreja, pertencentes ao seu belo campo de trigo. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. E aqui pode parecer um pouco forte. Nossa, então tem gente que pertence ao reino de Deus e tem gente que pertence ao maligno. Numa das polêmicas de Jesus com os fariseus, com os judeus no Evangelho segundo São João, em que eles acusam Jesus de blasfêmia, e Jesus é muito duro a um ponto com aqueles que na verdade eram os homens que queriam matá-lo e estavam tramando para matá-lo, e diz: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. E fala que eram filhos do diabo por quê? Porque faziam as obras do diabo. Mentiroso, pai da mentira, homicida desde o início. Então dizer que são pertencentes ao maligno, na verdade a tradução literal do grego seria mesmo filhos do maligno. É possível que tenham traduzido assim para um pouco, digamos, atenuar um pouco. Mas é um modo semítico, hiperbólico de dizer alguém que pratica as obras do maligno, que vive conforme as inspirações do maligno. E Jesus vai dizer isso: o inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. E assim como o joio será recolhido, queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E aqui ele dá mais uma dica para falar quem são os que agem conforme o maligno. Os que fazem os outros pecar. Aquilo que nós chamamos o escândalo, que é um pecado contra o 5º mandamento. Você propagar o pecado, você promover o pecado, você ensinar o pecado aos outros, você corromper a consciência moral dos outros, você corromper o senso religioso dos outros, você afastar os outros de Deus, você incitar os outros, inflamar os outros para pecar contra o próximo. Isso é o pecado contra o 5º mandamento, comparável, portanto, ao homicídio, que nós chamamos de escândalo. Aqueles que fazem os outros pecar e aqueles que praticam o mal, praticam as obras do maligno. E depois os lançarão na fornalha de fogo, assim como o joio que é queimado na fornalha. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nosso Senhor fala com uma clareza tremenda do inferno. Então, por outro lado, diz Jesus, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
É bonito, quem já viu um campo de trigo, vê como é brilhante o campo de trigo. O trigo brilha sob o sol, né? E esses dias eu fui para Assis, há umas semanas atrás, e não tinha ali muito onde comer, fui fazer um lanche na beira ali de uma estrada, onde tinha um belo campo de trigo. É uma visão impressionante, né? Aquele trigo brilhando. Essa imagem de brilhar como o sol é uma maneira para se referir à glória de Deus que já está presente no livro de Daniel. Então ali diz que os sábios brilharão como luzeiros no firmamento, e aqueles que ensinaram a justiça a muitos brilharão como as estrelas no céu. Os filhos do reino, aqueles que amam a Deus e que partem deste mundo na sua graça, brilharão como estrelas no céu. Uma metáfora para falar da glória de Deus. Na transfiguração de Jesus, por exemplo, Jesus ele começa a brilhar diante dos apóstolos com uma brancura tal como jamais lavadeira alguma conseguiu alvejar uma veste, e assim estavam as suas vestes, ele completamente luminoso. E assim será a glória de Deus, a luz de Deus. Mas o fato é que no presente estágio do mundo é impossível saber exatamente quem são os que pertencem ao reino e quem são os que pertencem ao maligno. As condições de pertença à igreja, nós sabemos, são muito objetivas. E para isso os catecismos antigos são muito claros e acessíveis mesmo às pessoas sem grande instrução. Pertence à igreja, isso é cristão, aquele que crê em Jesus Cristo, foi batizado, vive conforme os seus ensinamentos, e aquele que não incorre em cisma ou em heresia. Mas nós somos incapazes ainda de conhecer as disposições de cada homem, seja para o bem ou seja para o mal. É impossível conhecer todas as obras, todos os pensamentos de cada um, saber o que cada um fez ou não fez. É impossível verificar nesse mundo quem realmente está na graça de Deus e no amor a Deus. Alguns santos tiveram esse dom. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila chegou a ver, Deus permitiu que ela visse o que era uma alma em estado de pecado mortal. E ela disse que era algo aterrorizante. Padre Pio é outro que aqueles que se aproximavam dele, ele sabia se estavam na graça de Deus, se não estavam, inclusive sabia, recebeu esse dom extraordinário, sabia dizer quais eram os pecados que aquela pessoa precisava confessar para recuperar a graça de Deus. Mas normalmente nós, comuns, né, pecadores, não conseguimos saber essas coisas. E por enquanto vão se misturar o trigo e o joio, a santidade e o pecado. Eles vão se misturar não só na igreja, no sentido, e no mundo, no sentido de que existem homens bons e homens maus, de que existem santos e pecadores, mas o joio e o trigo se misturam inclusive na nossa alma, na nossa vida, e nós vivemos aquele conflito de que fala São Paulo: eu não faço o bem que eu quero, no entanto eu faço muitas vezes o mal que eu não quero fazer. Por isso nós comparamos a vida espiritual a uma luta, a uma batalha renhida entre o agir bem e o agir mal, entre edificar os outros e escandalizar os outros, entre viver na graça e pecar. E muitas vezes é inclusive difícil para quem quer servir a Deus descobrir uma determinada situação com a melhor maneira de agir. Às vezes é muito claro, tem coisas que nunca vão ser corretas. A mentira nunca vai ser correta, o adultério nunca vai ser correto, o sacrilégio nunca vai ser correto, nunca vai ser justificado. Os atos contra a castidade jamais serão justificados. Agora,
o que acontece frequentemente é que o diabo, esse semeador noturno da má semente, ele é muito criativo em suscitar o joio e confundir o mal com o bem. Isso acontece nas nossas almas, por meio das tentações que vêm. O diabo também é mestre, astuto em usar as nossas paixões, as nossas más inclinações, as tendências desordenadas do nosso temperamento, da nossa alma, para nos confundir, para nos levar a pecar, ou nos tirar a paz, ou nos levar ao orgulho, à vaidade, à ira. Mas o demônio que está aí desde os princípios, querendo derrubar o homem e levá-lo à sua mesma sorte de fogo, desgraça e condenação, também é criativo em suscitar o joio na sociedade. E, obviamente ele se utiliza de homens para isso, homens que, como diz Jesus, levam os outros a pecar, praticam o mal, e muitas vezes sem plena consciência da dimensão do mal que fazem. Uma das dores no nosso juízo particular vai ser perceber a dimensão do mal que nós fizemos. Nós aqui somos incapazes de ver o mal que nós fizemos. O mal que eu fiz para as pessoas que eu escandalizei. O mal que eu fiz deixando de fazer o bem. E por isso haverá o juízo universal. Nós sabemos, a igreja ensina que tem 2 juízos. O juízo particular, no qual cada um, no momento exato da sua morte, vai comparecer diante de Deus, assim que a sua alma se separa do seu corpo e vai apresentar para Deus e vai ver a sua vida inteira. E sob a luz de Deus virá a verdade sobre a sua vida, sobre as suas obras, sobre os seus pensamentos. Mas depois haverá, no fim dos tempos, na segunda vinda de Cristo, o juízo universal, quando não é que Jesus vai mudar o nosso juízo. O juízo particular permanece soberano, mas haverá um juízo público, que será colocado à luz tudo. Quem são os que levaram os outros a pecar? Quem são os que agiram mal? E ao contrário, quem edificou os outros? Quem foram os que agiram bem? E haverá então um juízo não só público das obras dos indivíduos, mas um juízo das nações, um juízo das instituições, um juízo das autoridades. E a verdade, a verdadeira interpretação da história. Não a interpretação dos historiadores limitados, pecadores, por mais bem intencionados que sejam, mas que é sempre uma interpretação limitada, parcial, mas virá a interpretação autêntica da história humana. Então ficará claro aquilo que foi semeado pelo diabo. Talvez até para homens mais ou menos bem intencionados, as ideologias que se propunham como salvadoras, mas que só trouxeram divisão, desolação, desertificação espiritual. Esse humanismo arrogante, sem Deus, como se fosse possível amar e valorizar o ser humano e deixar Deus de lado. Essa doentia inversão de critérios morais, em que se chama o bem de mal e que se chama o mal de bem. Esses ideais de felicidade distorcidos, egoístas, materialistas. Essas inversões sustentadas por nações, como por exemplo, nós vemos hoje o aborto, a eutanásia, que são crimes hediondos, sendo propostos como um direito e havendo inclusive a perseguição e a ridicularização pública de quem se opõe a isso, a redução do amor, essa caricatura do amor como o simples dar vazão às paixões mais desordenadas e baixas, a dissimulação. É claro que uma parte dessas coisas pode ser desmascarada e deve ser desmascarada. E, na verdade, é missão da igreja nesse mundo ajudar os homens a identificar esses erros e extirpar esses erros da sua vida. Porém,
o juízo de responsabilidade sobre quem propôs isso, quem eram as pessoas que abraçaram isso e estavam até talvez de boa vontade, desinformadas, quem foram as pessoas que realmente semearam contra mesmo a sua própria consciência e que propuseram o mal e os efeitos que isso gerou, né, que isso tudo gerou. Tudo isso só vai ser possível saber no juízo universal. E mais ainda, talvez um dos joios mais difíceis de se detectar e que ficará muito claro no juízo universal é a dissimulação daqueles que parecem que são bons, mas na verdade agem mal, levam os outros a pecar, têm más obras, né? E Jesus muitas vezes, na verdade não só Nosso Senhor, mas a Escritura muitas vezes fala de falsos profetas. Jesus fala de lobos vestidos em pele de cordeiro. São aqueles que parecem bons, mas são maus. Tem um salmo que diz assim: suas palavras são cheias de unção, mas o seu coração trama guerra. Suas palavras mais brandas que o óleo, na verdade, porém, são punhais. São esses homens que têm uma vida dupla e que às vezes até conscientemente, não sempre, às vezes é menos consciente, porque vão se desculpando, vão dando desculpas para si mesmo, entram naquela presunção de dizer, é tudo bem eu fazer isso, os outros não podem, mas eu posso. Mas vão mais ou menos conscientemente optando por uma vida dupla. E aquelas pessoas que acontecem, infelizmente, que sem remorso algum violam completamente as suas promessas de batismo, de renunciar ao pecado, a Satanás, as pompas de Satanás, que pisam sobre as suas promessas de matrimônio, que pisam sobre as suas promessas de ordenação, que até aparentam socialmente uma bondade, pessoas de respeito, mas levam os outros a pecar. Sentem-se acima do bem e do mal. Propagam as suas ideias erradas como se fossem palavra de Deus. Instrumentalizam a Igreja de Cristo para fins pessoais ou para os seus próprios pecados. Riqueza, prazer, vaidade, calúnia, domínio sobre os demais. Usam a igreja para ideologias políticas. Então, são aquelas plantas, né, que imiscuídas entre os membros santos do corpo de Cristo são dificilmente identificáveis. A esses, o Nosso Senhor se referia quando, dirigindo-se aos fariseus e repreendendo duramente a sua hipocrisia, dizia: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Porque é mais fácil um pecador reconhecido publicamente como tal se arrepender dos seus pecados do que uma pessoa tida como um santo ou uma pessoa respeitabilíssima se arrepender da sua vida dupla. E por isso Jesus diz, nós não temos como reconhecer. Às vezes nós podemos nos precipitar, fazer juízos temerários, simplificar demasiadamente a explicação da história, condenar injustamente alguns e condenar, isso seria ainda mais temerário, as intenções de alguns, sem saber o que moveu. Afinal, embora nós temos a obrigação de dizer objetivamente, esse comportamento está errado, esta doutrina está errada, esta ideologia é contrária ao Evangelho. Nós temos a obrigação de dizer isso, mas é muito difícil saber a história de cada um, o que leva cada um a defender isso, qual é a intenção de cada um. E existem pessoas que realmente
podem agir até pensando que fazem o bem, e por isso que Nosso Senhor nos proíbe não de julgar ações, dados objetivos, fatos, mas nos proíbe de julgar as consciências e de dizer este é bom, este é mau. Então Nosso Senhor diz: deixai crescer um e outro até a colheita, porque o juízo final vai reestabelecer publicamente essa justiça que nós, pobres mortais, não podemos realizar na terra. E ainda, a verdade é que ainda que nós soubéssemos exatamente quem é bom e quem é mau, na hora de aplicar a justiça, nós erraríamos, porque nós não somos Deus. Então as nações, os eventos, as personalidades históricas, as personalidades inclusive eclesiásticas, serão todos julgados publicamente. E será então conhecida a verdade sobre as obras e as intenções de cada um, de cada nação, de cada instituição. Os maus vão ser desmascarados publicamente. Os injustos vão receber a sua pena. E os justos vão receber a sua justa reparação. E mesmo aqueles que de repente agiram mal, e não necessariamente vão se salvar, mas vão receber ao menos a reparação pública das injustiças que sofreram. E o juízo universal vai restabelecer a justiça, repito, que nós, pobres mortais, por mais que tentemos, não poderemos realizar perfeitamente nesse mundo. E, enfim, repito as palavras do Senhor: os anjos de Deus, os ceifadores, retirarão do seu reino os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo, enquanto os justos brilharão como o sol no reino do Pai. O juízo universal é um reclamo quase que não só da alma humana, mas do próprio mundo criado. O juízo universal ele causa para nós, por um lado, para que nós temamos e pensemos que esse é um dia terrível, né, no sentido de que quem pode bater no peito e dizer eu sou justo, eu sou bom? Nós batemos no peito e dizemos por minha culpa, minha tão grande culpa. Mas ao mesmo tempo, o juízo universal é para nós um motivo de esperança. A esperança que é a certeza de que Deus realiza a justiça. Deus é justo. Deus é bom. Deus vai enxugar as lágrimas de quem sofreu aquele mal que parecia nesse mundo irreparável. É que os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós. Nossa Senhora é para nós um refúgio. Nossa Senhora, nós a invocamos como esperança nossa, porque nós sabemos que aqueles que amam Nossa Senhora, que confiam nela, que a têm como mãe, não perecerão. E nós, invocando a Santíssima Virgem, que é mãe de Jesus e que foi nos dada como mãe por Ele na cruz, pedimos a ela que nos ajude a não fazer o mal, a não levar os outros a pecar, mas ao contrário, a fazer o bem e a ajudar a edificar os outros. E pedimos a Nossa Senhora que reze por nós, a Deus, agora e na hora da nossa morte, que ela fale bem de nós para Nosso Senhor. E é isso que ela faz para os seus filhos, como uma mãe que não fica apontando os defeitos dos seus filhos, mas quando olha para os seus filhos, parece que olha quase que só as qualidades. Assim também Nossa Senhora, junto a Deus, fala bem de nós e nós confiamos nela
na sua intercessão e na proteção do seu manto que nos cobre e nos livra de todo o mal. Que a Santíssima Virgem interceda por nós. Assim seja.